Os ossos do crânio são divididos em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio são os ossos que têm uma íntima relação com o encéfalo. Então, são eles o osso frontal, o osso etmoide, o osso temporal, o osso esfenoide, os ossos parietais e o osso occipital. Bom, passando agora para viscerocrânio, eles são os ossos do crânio que compõem a nossa face. Então, o viscerocrânio ele é composto pelo osso zigomático, os ossos nasais, também o osso etmoide, ele faz parte tanto do viscerocrânio quanto do neurocrânio, os ossos lacrimais, em verde, o osso vomer, em laranja, a concha nasal inferior, em azul, os ossos maxilares, em vermelho, o osso da mandíbula, em branco, e na região inferior da base do crânio, o osso palatino, na cor bege. Alguns ossos possuem seios paranasais, que são chamados de ossos pneumáticos. Então, nós temos, primeiramente, o seio do osso frontal, o seio frontal, os seios esfenoidais, do osso esfenoide, o seio etmoidal, do osso etmoide, que é composto pelas células etmoidais anteriores, células etmoidais médias e células etmoidais posteriores. Além desses seios, também existe o seio do osso maxilar, que é chamado de seio maxilar. Agora, uma outra visão dos seios paranasais. Primeiramente, os seios maxilares, os seios etmoidais. Aqui nós temos o seio frontal, o seio esfenoidal. Na vista anterior, na parte da órbita, a gente tem margens, que são as margens supraorbital, que é justamente isso, e a margem infraorbital. Lá dentro, a gente tem a fissura orbital superior e a fissura orbital inferior. No osso frontal, nós temos o arco superciliar, que é onde fica localizada as sobrancelhas. Logo no meio é a glabela e um ponto abaixo é o naso. Temos também a incisura supraorbital, que se localiza aqui. Mas em alguns temos o forame supraorbital. No osso zigomático, nós temos o forame zigomático facial. A cavidade nasal vai se iniciar pela abertura piriforme, que é justamente se tirar toda a cartilagem, toda a pele do nosso nariz. Aí temos a abertura piriforme, que é justamente em formato de pera. Aí quando olhamos lá dentro, temos o septo nasal, que é formado pelo vômer, e a lâmina perpendicular do osso etmoide. Aqui temos a espinha nasal anterior. Partindo lá para dentro, temos a concha nasal média e a concha nasal inferior. Aqui temos mais conchas nasais que foram vistas no outro crânio. Aqui temos a concha nasal superior, média e inferior. A média e a superior são do osso etmoide e a inferior é um osso próprio. Agora, na maxila, temos o forame infraorbital e os processos alveolares. Aqui temos a mandíbula, esse processo condilar com a sua cabeça e o colo aqui, ó. Processo coronoide, temos o ramo da mandíbula, o ângulo da mandíbula e o corpo da mandíbula. Aqui atrás nós temos o forame mandibular dos dois lados. Temos aqui também o forame mental, perto da protuberância mental. E além disso, temos os processos alveolares da mandíbula. Bom, em relação à órbita, que é onde ficam localizados nossos olhos, ela é composta por várias faces orbitais dos ossos do crânio. Então, nós temos a face orbital do osso frontal, a face orbital do osso etmoide, a face orbital
da maxila e a face orbital do osso zigomático e a face orbital do osso esfenoide. Agora, na visão lateral, temos o osso temporal, com a presença do processo mastoide, que é chamado assim porque se lembra uma mama, e o processo estiloide. Temos também o meato acústico externo e o arco zigomático. Só que temos um detalhe: se for cobrado aqui no meio, é arco zigomático. Se for aqui, é processo temporal do osso zigomático. E aqui, processo zigomático do osso temporal. Temos também alguns pontos, como o pitério, que é a junção das suturas, e o astério. Agora, na vista superior da calvária do crânio, nós temos os dois pontos craniométricos juntando, primeiramente, a sutura coronal com a sutura sagital. Nós temos o bregma. E mais posterior, juntando a sutura sagital com a sutura lambdoidea, nós temos o ponto craniométrico lambda. Nos ossos parietais, em algumas peças, nós temos o forame parietal, que é por onde o osso é nutrido. Agora, passando para a vista occipital, nós temos no osso occipital a linha nucal superior, de forma horizontal, e a linha nucal inferior. De forma vertical, passando entre as duas linhas nucais, nós temos a crista occipital externa, que é de vertical aqui a linha. Além dessas estruturas, nós temos a protuberância occipital externa, que é o ponto alto do osso occipital, mais posterior. E no ponto acima da protuberância occipital externa, mais posterior, é o íneo, que é o ponto craniométrico do osso occipital. Bom, agora passando para a vista inferior da base do crânio. Começando mais anteriormente, nós temos no osso maxilar o processo palatino da maxila, a fossa incisiva, que é esse forame, a sutura palatina mediana, que é onde vai se juntar o osso palatino. Nós temos também a lâmina horizontal do osso palatino. Então, mais posterior temos a lâmina horizontal do osso palatino e mais anterior nós vamos ter o processo palatino da maxila. Bom, seguindo aqui na região mais posterior, nós temos a espinha nasal posterior, que é semelhante a uma espinha mesmo. Aqui na lateral, nós temos o forame palatino maior e o forame palatino menor. Na vista posterior da cavidade nasal, nós temos os coânos. Ao lado deles, temos os processos pterigoides, aqui e aqui, com a sua lâmina medial e lateral. Entre o processo mastoide do osso temporal e o processo estiloide, temos o forame estilomastoide. Aqui temos a fossa mandibular e nesse alfinete azul temos o canal carótico. Esse é o forame magno e esses são os côndilos occipitais, que vão articular com a vértebra atlas, que é a 1. E temos também o forame jugular, que é exatamente onde está a varetinha. Vou virar aqui para vocês. Aqui, ó. Agora passando para a vista superior da base do crânio, mais anteriormente no osso frontal, nós temos a crista frontal, aqui a crista etmoidal. Entre a crista frontal e a crista etmoidal, nós temos o forame cego. E ao redor da crista etmoidal, nós temos a lâmina cribiforme, que vai se abrir na cavidade nasal. Bom, ainda na vista superior, temos o sulco pré-casmático, canal óptico, aqui também, e temos os forames. Forame redondo, oval, espinhoso e lacerado. Logo abaixo do sulco pré-casmático, nós temos o tubérculo da célula,
E aqui temos o dorso da célula. Aqui os processos clinoides posteriores dos dois lados, processos clinoides anteriores. Aqui no meio temos a fossa hipofisal. Bom, terminando a célula turca, nós temos o clivo, que termina no forame magno. E temos bem aqui o canal do nervo hipoglosso. Continuando na fossa posterior do crânio, nós temos a crista occipital interna, também de forma vertical, e nós temos a protuberância occipital interna. Do lado da protuberância, nós temos o sulco do seio transverso, e seguindo o sulco do seio transverso, nós temos o sulco do seio sigmoide, que vão desembocar exatamente no forame jugular. Além dessas estruturas, nós temos a fossa cerebelar, que vai abrigar o cerebelo, e nós temos também o meato acústico interno do osso temporal.